Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fabiana Moraes, eu sou estudante de psicologia e hoje eu vou bater um papo com vocês falando sobre casamento às cegas, as escolhas e decisões feitas no altar. Então é um vídeo repleto de spoiler para a gente fazer aquela análise juntinho. Mas antes disso, eu vou pedir para você, e é rapidão, aquele like nesse vídeo que contribui e muito para o meu trabalho. Eu também te convido para me seguir lá no Instagram. Me procura por YouTuber Fabiana Moraes. E se você chegou agora aqui no canal, faça sua inscrição e ativa o sininho para não perder nada. Bora então fazer aquela análise das decisões dos casais no altar. E para cada casal eu também coloquei ali uma figurinha, tipo um emoji, que é relacionada às emoções que eu senti também dos casais, e para a gente falar um pouquinho, né, sobre a combinação dos dois, as sensações que esses casais nos dão para uma questão de uma construção de futuro. Eu vou começar falando de Danielle e Nick, que eu já falei bastante em outro vídeo. Esse vídeo aqui eu vou falar de todos os casais que passaram para a segunda parte, então fica ligadinho porque tá super interessante. Mas vamos lá, vamos começar então por Danielle e Nick, que foi o primeiro casal ali a aparecer no início, né, do último episódio que a gente assistiu. E o emoji que eu coloquei neles foi de medo, susto, relacionado muito ao futuro do casal. É um casal que a gente vê a Danielle ali, que eu já falei bastante, com uma questão emocional bastante complicada, né? Uma autoestima extremamente baixa, né? Uma energia bastante sufocante ali com o parceiro e às vezes até mesmo uma certa paranoia, né? Sobre algumas situações, dificuldade de conversar. E ele, eu não sei, ele não me parecia tão natural ali quando as coisas estavam sendo filmadas. Então era um casal que eu tinha muitas dúvidas se ele ou ela, principalmente ele, ia dizer sim no momento ali do altar. Ele tava suando pra caramba, dava pra ver que ele tava hiper mega nervoso. Tinha toda uma pressão, tem uma pressão ali para que o sim aconteça, até porque ele percebia a expectativa da parceira, que ela queria realmente casar, então fica uma situação complicada emocionalmente se a pessoa não é de se impor, né? Se ela tem muito medo de machucar o outro. Então é um casal que tem ali algumas combinações, acho que eles podem crescer bastante juntos, mas eles vão ter que fazer algumas, não digo combinações, mas vão ter que se acertar em alguns pontos, né? Vão ter que melhorar, amadurecer essa questão emocional. Acho que para Danielle seria muito importante tratar tudo isso, essas inseguranças que ela tem, né? Que é muito forte. É um apego que chega a ser emocional, né? E o apego ele é bem complicado porque ele sufoca o outro. Então isso é essencial que seja tratável. Agora, com o sim que ele deu, talvez ela se sinta mais segura, né? E consiga melhorar tudo isso. Mas vamos seguir em frente, falei que tem mais casal aí pra gente conversar. E o próximo casal que eu vou falar com vocês, vamos ver aqui, é do Shane e da Natalie, que eu também já falei bastante, por isso que eu tô falando deles primeiro. E o emoji deles, né, é uma lágrima, né, no sentido de que foi bastante doloroso ver as decisões ali no altar. Deu para perceber, né, que o Shane ficou desvastado emocionalmente, ele já estava cansado, e ele é um homem especificamente que também é percebível que ele tem uma autoestima muito baixa e uma necessidade de aprovação do outro, uma necessidade que o outro fale, que goste dele, ele precisa muito disso. Teve alguns episódios, né, algumas circunstâncias que a gente viu que ele não levou as coisas muito bem. Quer ver uma? Lá no beisebol, quando ele estava reunido com os outros homens e ele não conseguiu acertar a bolinha. E ele ficou muito mal, ele pirou quase, né? E a performance dele só foi piorando porque ele estava levando tudo muito a sério. Então eu não sei como é que foi ali
a vida dele na adolescência, mas é um homem extremamente inseguro e é meio estranho. E dá pra ver que a Natalie meio que fica também confusa sobre tudo isso, porque é um homem relativamente padrão, né, bonito, ele chama atenção, pelo menos na internet foi um dos participantes que chamou mais atenção, mas ele não se acha tudo isso, e é muito visível pelos comportamentos que ele tem. E ela, para conseguir passar para ele essa segurança, ela não conseguia. Bem pelo contrário, ela ativava essa insegurança nele, né? Porque ela sempre que ele perguntava alguma coisa para ela, meio que para afirmar-se o que ela achou dele, ela brincava, né? Ela não entendia muito bem, porque na cabeça dela também parecia que era isso, ela pensava, não, mas ele já é muito bonito, por que ele precisa que eu fique dizendo que ele é bonito? Como se fosse uma vaidade. Então ela acabava sendo fria e eles entravam ali num conflito. E ele estava falando sobre isso, que ele precisava de alguém que falasse, né, com ele, que passasse uma certa segurança. E isso não acontecia. E aí as coisas pioraram muito, a gente não assistiu, isso também é complicado, porque fica essa sensação, o que será que aconteceu? Ela verbalizou bem que foi uma briga bem feia, né? Que teve troca de ofensas entre eles. E que é normal numa briga as pessoas, né? Falarem coisas muito ruins, sem pensar na raiva, pra magoar. E eu acho que foi uma briga que deixou os dois, assim, extremamente inseguros. Mas ele queria muito, né? Deu pra perceber ficar com ela. Ele tava extremamente nervoso, por isso que eu botei a lágrima, porque foi dolorido, porque deu pra perceber que ela também queria muito. Ela tinha dito que tinha certeza que queria ficar com ele, mas enfim, várias coisas aconteceram ali e o não ocorreu. E ele ficou muito mal, né? Muito nervoso. Então foi bem difícil de ver, né, todo esse desenrolar. Sobre o futuro do casal, a gente não sabe, tem muita gente aí vasculhando o Instagram. É muito rápido também esse experimento, né, para pensar em casamento. Eu acho que ambos precisavam amadurecer muitas coisas e também ceder, porque eles tinham, que nem ela falou, muitas diferenças. Isso inicialmente pode ser muito bonito, atrativo, mas se não houver esse equilíbrio, né, que a gente fala tanto, isso de conseguir se conectar com o outro e perceber ali os limites, aonde algo é um gatilho e machuca, as coisas ficam complicadas. E ela me parecia às vezes um pouquinho fria, mesmo também me parecendo, né, uma mulher que estava muito aberta a casar com ele, mas precisava ainda de alguns ajustes. Mas vamos ver, eu tô super curiosa para assistir o próximo episódio. Mas vamos seguir em frente então, e vamos falar agora da Deepti e do Sheikh, que eu não tinha falado sobre eles. É um casal ali indiano. Mas vamos falar principalmente, né, do Sheikh, que desde o início do experimento, isso a gente não viu tanto na versão de Casamento às Cegas, a primeira, os participantes tentando burlar tanto essa questão de não saber realmente como é que é a pessoa fisicamente do outro lado. E nesse a gente percebeu algumas futilidades, né, de alguns participantes, e eles muito preocupados com a aparência do outro. E o Sheikh era nítido que ele queria saber quanto a mulher pesava, né, se ela estava em forma. Isso para ele dava para ver que era muito importante. E ele também, depois a gente percebeu, tinha uma autoestima muito baixa. E parecia que ele queria uma mulher como um troféu, como se fosse provar para todos os outros amigos dele, companheiros aí que podem ter zoado dele, sei lá, na adolescência, em fases da vida, que ele tinha, tipo, né, conquistado, vencido e tava com uma mulher tipo top, modelo, porque ele falava coisas desse tipo. Parecia que com a Deepti a ficha dele ali tinha caído e ele percebia, né, que uma conexão de relacionamento é algo muito mais profundo, mas depois o medo foi fazendo com que ele regressasse, né, aquele comportamento que ele já tinha inicial. E foi estranho, porque no primeiro momento parecia que ele teve muita atração por ela e depois foi esfriando, esfriando, né? Mas eu acho que o que ficou realmente muito chato ali entre eles, né, no meu ponto de vista, foi o que ele falava, né, e não percebia, que realmente eram coisas que para uma mulher que está ouvindo não é legal. Então, em vários depoimentos que ele deu, ele falou sobre a aparência dela, né, que não sentia atração, e principalmente no final ali, quando ela disse não,
Ele quis sair por cima, por ter essa autoestima baixa, precisar também de afirmação. Ele ficou falando ali para as pessoas, né, que ele teria dito não e que ela percebeu isso, que foi até um alívio, porque senão ele teria que fazer esse papel. Então eu achei isso muito deselegante, muito complicado. E eu botei, né, de emoji no casal, de simbologia, digamos assim, o curtir no sentido que quando ela disse não, eu acho que foi um processo para ela muito importante de autoamor, de ela perceber que merecia muito mais. Então eu curti que ela não seguiu em frente, né, que ela tomou aquela decisão plena. E eu acho que ele pode sim, como ela mesma falou, se arrepender muito quando ele estiver num processo de maior amadurecimento, porque ele ainda está muito confuso sobre emoções, sentimentos. Não teria problema nenhum ele até não sentir atração. Claro que isso acontece, mas a questão é a forma como ele falava do outro, que era desrespeitosa, né? Não era de uma forma amigável. E eu acho que o experimento te dá a chance, a gente viu ali que isso colocou outro participante, de largar fora antes. Então, se já percebe tudo isso, eu acho que só vai piorando, insistir numa situação onde você já percebe que não tá afim. Eu acho que isso é respeitar também o outro, né? Para que ele não se machuque ainda mais dentro desse experimento que eu acho que já é muito traumático, sabe? Envolve muitas questões emocionais. E eu acho que não, né? Eles não seguem em frente, porque pelo final que teve ali, não mostrou nenhum interesse, né, de construir algo a mais depois do programa, como um outro casal falou, que eu já vou conversar com vocês. Mas agora vamos seguir em frente e eu quero falar da Ayana e do Gerard, acho que é assim que se pronuncia. A Ayana, especificamente, é uma das participantes que emocionalmente a gente sente mais compaixão pela história comovente que ela contou lá nas cabines. Então, foi uma participante que já me gerou uma preocupação ali sobre o futuro dela ali dentro do experimento, o que iria acontecer, porque ela tem um histórico de rejeição muito forte. E vocês lembram, quem assistiu, que ela passou por coisas extremamente pesadas, né, na vida dela. E foi muito difícil, né, ver que ali ela também passou por um processo de alguma forma gerar um outro gatilho de rejeição. Isso acontece muito com pessoas às vezes que passam por um processo de adoção. Ela até conseguiu superar tudo aquilo, porque não é fácil para quem tem esse histórico, né, dar uma segunda chance e acreditar no outro, porque tem realmente o medo, né, do abandono. Então é bastante complicado ter essa fé, credibilidade dar para o outro. E eu fiquei um pouco decepcionada por ela não ser a primeira escolha ali. Também fiquei muito confusa com as escolhas que ele fez, a dúvida que brotava na cabeça dela quando ela falou no depoimento. O porquê será que não foi a primeira escolha? Será que foi a parte financeira, de ter mais equilíbrio? Eu também me questionei sobre isso, porque aparentemente ele tinha uma conexão muito boa com ela, mas também tinha realmente uma conexão forte, né, com a Mallory, que a gente já vai falar também sobre esse casal. Mas depois a gente viu, né, que as coisas foram avançando, ele acabou escolhendo ela, mas também as coisas não ficaram muito claras, né? O que me preocupou um pouco foi algumas atitudes dele, devo confessar aqui, que mesmo sendo filmado, né, um experimento que tem um tempo curto ali para eles se conhecerem, mesmo assim ele seguiu uma vida um pouco complicada, não se preocupando tanto ali com a conexão. Mas o que eu gosto da Ayana é que ela é muito sincera, né? Muito transparente. Então, ela colocou para ele essas insatisfações. Ele parece ser uma pessoa, né? Ele tem uma família ali muito bem estruturada. Então, eu acredito que ele possa, assim, ter essa consciência que ele tá casado e que é importante para manter uma relação, como eu falei, vários elementos. É importante ceder. Relacionamento é uma coisa que a gente não tá mais em primeiro plano em tudo. Então acaba o processo egóico, de egoísmo, tudo eu. Você precisa pensar no todo. Claro que só ceder também não funciona, mas é o equilíbrio para que seja um relacionamento sadio. Mas vamos ver então como é que vai se desenvolver tudo isso. Como eu falei, eu tô mega curiosa para ver esse reencontro. E deles eu coloquei, né, o símbolozinho, emoji de coração,
principalmente mais pela Ayana e sua história, mas também pela forma ali como foi o sim deles, né? Pareceu ser uma coisa mais forte até do que a Daniela e do Nick. Na verdade, são diferentes. Os dois foram genuínos, né? Houve alguma conexão. Mas como eu recebi tudo isso como telespectadora, foi mais com o coração, o da Ayana e do Gerand, acho que é assim que se pronuncia. Bora então seguir em frente, e agora eu vou falar sobre o casal que eu coloquei o símbolo da interrogação, que é a Mallory e o Salvador. E eles me deixaram muito confusa, principalmente Salvador, né? Não consegui entender a decisão dele, porque no meu ponto de vista ele deu uma enrolada ali na Mallory, ele parecia ter uma decisão muito convicta que queria casar, né? Ela estava um pouco indecisa, deu para ver que isso sim tinha magoado ele, né? Todo o triângulo que apareceu inicialmente. Só que depois, né, eles conversaram sobre isso e parecia que tinham se resolvido. Mas se não resolveram, eu acho que ele não foi sincero. Porque ele fez música para ela, né? Ele dizia que queria de alguma forma, pelo comportamento que ele estava tendo, conquistar ela, né? Cozinhou, parecia tá um cara super mega apaixonado. E teve uma outra situação que me deixou com aquela pulguinha atrás da orelha, que foi aquela ex-namorada que apareceu falando exatamente isso, que ele tinha prometido para ela, né, os céus, né, aparentemente, e aí tinha se envolvido no programa. Aí ele jurou de pé junto que isso ele não fez. Mas será que ele não fez? Confesso que eu fiquei com dúvida pela decisão que ele tomou. Parecia que ele não foi transparente, que ele não foi verdadeiro, ou a edição cortou várias coisas. E me pareceu que a Mallory também teve essa mesma sensação. Porque enquanto ela estava lá com a família, que já tinha sido bastante complicado aquele processo, ela disse que ela estava assim insegura e que achava muito difícil ele dizer não, que ele poderia dizer, mas que tudo que ele já tinha passado para ela aparentava, né, que ele ia dizer sim, que tinha sentimentos, e de repente o cara fala aquilo na hora do altar. E quando ela demonstra, né, um interesse de eles se conhecerem melhor, que ok, o experimento é uma loucura, se ele estava realmente inseguro, ele também continuou com aquela dúvida, não mostrando até ter muito interesse. Então eu não sei se depois de tudo isso, até da parte dela, ela vai querer, até porque ela se abriu emocionalmente, ela tentou, ela tinha algumas barreiras emocionais, e como ele se mostrou bastante disposto, ela abriu lá o coração dela. Então eu achei isso meio complicado, confesso para vocês, uma opinião bem pessoal, né? Trocando aqui com vocês essa ideia. Mas quero saber de vocês, o que vocês acharam. Conta pra mim nos comentários que eu tô louca pra saber. E fiquem ligados que eu também vou comentar sobre a reunião de todos eles. Então é isso, pessoal. Um beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!